Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de café com live aqui no Arquitetando Vidas. Este canal Arquitetando Vidas é pra gente falar. Ó, Ricardo entrando, hoje convidado especial, Ricardo Torresan. Ricardo, bom dia, Ana. Que bom ter você aqui com a gente, querida. Você é minha convidada para a live, hein? Tem uma galera muito fera que vai passar nesse canal, que vai passar nesse café com live. Ricardo entrando. Bom dia, Ana. Bom dia, Ricardo. Não estou te vendo ainda, É a mas minha estou imagem. te ouvindo. Também estou te ouvindo, te vendo. A minha imagem aparece aqui, mas está congelada nesse momento. Olha só. Vamos ver se dá certo, hein? Será que se sair e voltar, Eu vou sair e dá vou certo? voltar. Aí você manda o convite para mim? Vamos tentar? Vamos Mando. lá. Aí. Pessoal, o Café com Live está trazendo às quartas, quintas e sextas conteúdo interessante para as pessoas que querem, né, utilizar esse período da quarentena para fazer alguma transformação, para poder agitar a sua vida no sentido positivo. E aí, eu estou trazendo os convidados, certo? Adicionar alguns convidados, né, que são pessoas que já passaram pelo meu caminho aí, que têm uma trajetória bacana de transformação, né, pessoas que já transformaram a sua vida. O Ricardo entrando. Estou te vendo. Bom dia, Luiz. A imagem ainda está congelada aqui para mim. Ixi, eu até coloquei aqui nas duas internet para ver se fica melhor. Qual que fica melhor? Pessoal, vocês estão ouvindo o Ricardo? Bom dia, Oi, pessoal. bom dia. Bom dia, bom dia. Vai dar Ô, certo aqui, gente. Ana, eu vou sair do Instagram e entrar novamente. Gustavo tá falando que tá ouvindo sim. Bom dia, Fernando Araújo. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos ver se o Ricardo consegue voltar. Então, enquanto o Ricardo volta, gente, vou contar para vocês, né? Lá no meu feed, no feed do Arquitetando Vidas, estão ficando salvas essas lives. E todas essas lives são conteúdo, né? A gente está trazendo conteúdo da consciência sistêmica, né? Como se fossem papos sistêmicos. Então, na quarta-feira, sempre eu trago algum tema para a gente poder falar sobre algum motivo de transformação, né? Essa semana eu falei sobre a questão de como lidar com pai e mãe, como assentir pai e mãe, que é um tema muito importante para a nossa vida. A gente precisa saber, né, como lidar com a aceitação de tudo como foi. A nossa vida, ela tem altos e baixos, ela tem diversas fases. E se a gente consegue olhar para trás e não utilizar, né, o olhar para trás como um caminho, né, não ficar olhando para o passado, a gente precisa olhar para o futuro. Porém, o passado, ele é uma referência para nós. O passado, ele é quando a gente precisa pegar alguma informação para trazer e fazer algo diferente no presente, né? Para que o nosso futuro seja melhor. Vamos torcer para dar certo agora, Ricardo. Bom dia, Ana. Bom dia! Tá congelado de novo? Será que é o frio? Eu não estou te vendo ainda. Será É, que eu está muito vejo. frio aí? Você está congelando, Ricardo? Eu vejo a minha imagem, mas ela está parada, está congelada.
Ai, meu Deus. Você manda a solicitação para mim, consigo entrar? Vamos lá, vou mandar a Vai. solicitação para você. Eu vou sair novamente. Então, pessoal, como eu estava falando, né? Esse conteúdo, né, do Café com Live sempre é sistêmico, ou seja, olhar para o nosso sistema. A gente precisa olhar para o nosso sistema, né, pensando no passado e no presente, que o passado a gente não pode ter ele como a gente fala, né, o passado ele não é residência, ele é referência. Ricardo, cadê você? E aí, aprender a olhar para o presente de uma forma saudável, às vezes não é tão fácil, né? E quando a gente percebe que existem pessoas que estão numa situação tão, né, diferente da nossa, no sentido de inspiração, né? A gente se inspira nessas pessoas, porque essas pessoas passaram por situações de vida que a gente tem que olhar e até reverenciar, né? Por exemplo, a doutora Carla, que esteve aqui ontem, a história dela é maravilhosa. A história do Ricardo, que está chegando agora Oi, também. Luana, E, continua ô, congelado? Ricardo, o Fernando falou aqui, ó, chama a Frozen. A Frozen tá descongelada. Chama Frozen de Frozen. Chama a Frozen. Essa foi ótima, Essa Fernando. foi ótima. Adorei. Ai, Ricardo, acho que nós vamos ter que conversar sem te ver, então. Como é que faz? A vida, porque eu mostrar, mas podemos conversar. Ah, Vamos. Tem algumas que imagens que eu pena. trouxe para mostrar. Ah, eu queria ver essas imagens. Pois é. Ô, Ahn, Ricardo, conta pra gente um pouquinho. Vamos então vamos lá. tentando, vamos Vamos lá. tentando. Quem sabe Enquanto a gente não chama a Frozen para descongelar aqui, isso. E aí vamos fazer o conta seguinte, eu pra. vou falando para você as posições, aí você mostra aí, a hora das posições, Ah, tá ok. ok? Beleza. Só que antes de falar das posições, eu quero te agradecer por você ter aceito meu convite, né? Você sabe que eu sou sua fã, eu adoro te encontrar todas as vezes que eu tô lá em Ribeirão, né? No Fernando, você também tá lá e é tão gostoso, né? Você transmite uma paz, uma energia tão boa. Eu sou E a, sua fãzona. e a recíproca é verdadeira. Eu também agradeço muito de estar aqui com você, minha amiga querida, colega de tantas constelações, tantos grupos, né, Cláudia? Tantas experiências Exatamente. maravilhosas. E agradeço Quantas estar aqui com esse pessoal constelações que maravilhoso. a gente já participou junto, né, Ricardo? Nossa, quantas constelações. Ah, sabe que eu estou com saudade de participar dos grupos de constelação? Nossa. Nossa, eu também. Eu estava pensando esses dias, né? Que a gente sempre. Ontem eu falei para a Carla, né? Como que eles, né? A Carla e o Fernando não tiveram filhos, mas é como se nós, né? Os alunos e todos os aprendizes que passaram por lá e agora a gente Aham. caminhando bem, cada um com seu trabalho, né? De uma forma sistêmica, porém personalizada. Como que nós temos eles como um porto seguro, né, Ricardo? Que a gente sempre se encontra, é que nem os filhos que voltam para almoçar na casa do pai no final de semana, não é? É, eles são uma referência para gente, né? Mas é uma São delícia. referências. E que E é bom muito estar aí com essa gostoso. turma bacana aí nessa manhã maravilhosa. As manhãs de outono são tão lindas, né? Eu adoro ver o nascer do sol, né? Tá Então, com uma turma maravilhosa nossa, que acordou e está aí conosco para falar do Jinshin Jitsu, que eu adoro. Além da constelação, eu adoro o Jinshin Jitsu também, né? Então, que bom estar aqui. Estou aqui de coração muito feliz com vocês. que bom, eu também fico muito feliz. E a gente vai tentar entrar de novo daqui a pouco, viu, Ricardo? Mas vamos falar mais um pouquinho. Antes de aparecer as imagens, vamos ver se a gente descongela aí. Ok. Ricardo, você sabe que eu estou fazendo esses cafés com live, né? Aqui no Ah, meu canal do Instagram, porque sei. eu comecei a perceber durante a quarentena que eu conversava com as pessoas e as pessoas elas estavam se encantando com as histórias, né, de transformação. E Entendi. como a gente está nesse período de recolhimento, as pessoas estão buscando, né, entender o que está acontecendo. E além de entender o que está acontecendo, se entender também. Porque a gente foi pego de surpresa, né? Ninguém esperava por essa situação,
Ninguém esperava por uma fase de isolamento e por essa mudança brusca nos comportamentos, né? Em tudo que a gente tem feito hoje é diferente de tudo que a gente tinha feito anteriormente, né? E olha Todo que mundo, eu lição, acredito, teve que se adaptar, né? exato, e olha que lição maravilhosa que a vida está nos dando, né? A vida sempre nos surpreende. E aí a gente percebe qual é o nosso lugar e que a gente precisa fazer uma grande reverência para a vida e seguir com tudo que ela nos traz, todas as coisas que a princípio nos parecem não agradáveis e as agradáveis também, e aprender com tudo isso e ir para o próximo ciclo, né? A vida é maravilhosa, né? Exatamente. E como que, né, eu estou aqui em São Paulo, como que a natureza está se regenerando, né, de uma forma incrível. Então é tudo perfeito mesmo, é como você falou. É uma fase que a gente tem que reverenciar, porque nós temos muito que aprender com ela, né, Ricardo? Muito que aprender. Sim, E aí, eu queria primeiro que você começasse contando um pouquinho da tua história de transformação. a Por minha quê? história. Né? Você hoje é uma pessoa, né? Hoje você é uma referência, você é um instrutor também, você também é um grande constelador, você é professor, você tem aí várias vertentes e como terapeuta sistêmico também, você tem a tua jornada, né? Hoje você também é facilitador de consciência sistêmica. E Sim. assim, o que foi mais interessante para você na sua vida? Quais foram as fases? Como que conta pra gente essa história de vida tua, né? Pra gente entender como que foi a tua viradinha de chave, sabe? Aquele processo de Entendi. transformação que todos nós passamos, para que você hoje chegasse, né, nesse equilíbrio que você tem, nessa paz, nessa tranquilidade e leveza, porque eu acredito que que a gente até nasce assim, mas depois a vida tira um pouco a gente do eixo, né? Você sempre foi assim? Essa calma, essa paz? Conta pra gente. Olha, é muito interessante essa reflexão, porque essa história começou há um pouco mais de 10 anos, e que coincidência, né? Mais ou menos na mesma época que eu conheci a consciência sistêmica, que na época nem tinha esse nome ainda, foi quando eu conheci o Aham. Fernando Freitas, o Dr. Fernando, foi mais ou menos na mesma época que eu conheci o Jinshin Jitsu. Olha, e aí, quando você estava falando dessa questão da transformação, a gente, como terapeuta, a gente cada vez aprende mais que o poder de transformação está sempre dentro da pessoa, né? O poder de cura, o poder de transformação está dentro da pessoa. Nós, como terapeutas, somos ajudantes da pessoa para a pessoa tirar os bloqueios que impedem ela de manifestar a imagem verdadeira que ela já tem. E uma palavra que me veio quando você estava falando desse processo meu foi a palavra permitir, porque a vida nos mostra os caminhos. E nem sempre a gente se permite acreditar, confiar e seguir nesses caminhos, né? Então a palavra Sim, permitir me veio muito forte. E até no Jinshin Jitsu, quando a gente fala de respiração, né? Eu me permito respirar, eu me permito exalar, eu me permito inalar. Isso é estar em sintonia com a vida. E o que aconteceu sim. comigo nesse período, há 10 anos atrás, um pouco mais, quando eu conheci o Dr. Fernando e, em paralelo, o Jinshin Jitsu, as duas coisas convergiram, assim, foram se somando, Legal. veio essa onda da vida e naquele momento eu me permiti surfar nessa onda. E que maravilha. E a história da constelação começou assim, foi, entre aspas, por acaso, né? Eu nem conhecia o Fernando, nada, e no final de semana, um primo da minha esposa, o Marcelo, falou: Ricardo, ó, esse final de semana vai ter um workshop sobre família e sexualidade, é com o Dr. Fernando de Freitas, o Dr. Fernando é muito bom, tal. Eu falei: Marcelo, ele falou para mim: vamos? Eu falei: Marcelo, bom, eu não conheço o Dr. Fernando, esse tema me parece interessante, vamos lá, fui. Gente, Uhum. parecia que eu tinha entrado numa montanha russa. Aquilo dentro Nossa. de mim, eu comecei a ver coisas dentro de mim, eu comecei a sentir coisas dentro de mim durante o workshop, que eu falei: gente, eu tenho isso tudo dentro de mim. E aí veio essa palavra, permitir. Eu me permiti começar a entrar nisso, porque se a gente permitir que a vida flua, ela flui, ela é perfeita, e a vida flui com abundância, com prosperidade, com harmonia, com felicidade, quando a gente permite.
Naquele instante eu me permiti surfar nessa onda. Bom, foi um sábado, Legal. domingo, assim, né, incrível. E aí eu não tive dúvida, já marquei uma constelação com o Fernando na semana seguinte, fiz a minha primeira constelação com ele, individual, com bonecos, e foi um divisor de águas, assim, eu enxerguei coisa que eu nem imaginava. E aí, né, naquela época, o que eu pensei, bom, agora todos os meus problemas acabaram, agora a vida normal que segue. Aham. Na Vida primeira feliz. curva, Descobriu o na paraíso. primeira curva eu percebi que tinha muito mais, que eu só tinha começado um processo, né? E aí eu não parei Olha mais. só. Eu comecei a fazer os cursos, na época ainda não existia consciência sistêmica. O Fernando, ele dava workshops pontuais. Família e sexualidade, doenças, doenças do coração, doenças do pulmão, doenças do intestino, casal, família. E eu comecei a fazer todos aqueles cursos e participar dos grupos de constelação. Eu, nossa, amo participar dos grupos de constelação. Acho que Ô, já participei Ricardo, deixa eu te de interromper, milhares. só para você voltar. Ô, Ricardo, deixa eu te interromper, só para você voltar um pouquinho, para eu entender o que você fazia antes, né? Porque hoje você é terapeuta Ah, sistêmico, mas você já era terapeuta antes? Você não era, não, né? naquela época, minha graduação é em engenharia elétrica, fiz graduação e mestrado em engenharia elétrica, eu trabalhava para uma concessionária de energia elétrica. Naquela época eu ainda trabalhava numa empresa. Inclusive, eu nunca mais fui o mesmo dentro da empresa, porque eu era líder de uma equipe, aí você imagina você com a visão da consciência sistêmica e com um grupo, o que, que pode acontecer, né? Muitas coisas boas aconteceram Lidando na com vida do trabalho. pessoas. Exatamente. Incrível. E aí foi, Que né? Eu fui maravilha. participando dos grupos, dos cursos. Aí, em 2015, o Dr. Fernando ele agregou tudo isso e criou a consciência sistêmica, né? E montou o curso de consciência sistêmica presencial. Aí, em 2016, eu fiz o curso de consciência sistêmica presencial, né? E aí foi um aprofundamento completo. E que ano você fez o presencial, Ana? O Consciência Sistêmica, Uhum. o Consciência eu fiz em 2018, mas eu tinha 2018, feito aquele curso do Dr. Fernando em 2010, né? Eu não sei 2010. se você fez. Em Hum. 2010 eu fiz curso de constelação familiar sistêmica. Foi um dos Uhum. primeiros que ele deu. Não sei se foi o primeiro, acho que ele já tinha feito antes. E depois Certo. eu fiz o de psicossomática com leitura corporal, que foi mais um ano e meio. Um ano e meio. Foram, ao todo, eu acho que foram 3 anos e meio de curso. Acho que o da constelação foram 2 anos, depois mais um ano e meio da psicossomática com linguagem corporal. Eu comecei lá, foi em 2010, porque o meu 2010. filho nasceu em 2008 e quando meu filho estava com um ano e meio, quando meu filho começou a andar, foi com um ano e pouquinho que eu fui para lá. Então foi mais ou menos no começo de 2010, eu acredito. Aham. Então, e aí eu comecei fazendo os cursos, tudo. Aí em 2017 ele criou o treinamento de constelação temático, né? Casal, família, doença, profissional, organizacional, eu fiz todos. Criou lapidação profissional, que eu fiz, e nós fizemos esses cursos juntos aí, né? E eu fiz a Sim, lapidação e claro. treinamento temáticos 3 anos seguidos, porque foi muito interessante isso. As pessoas às vezes perguntavam, mas você vai fazer de novo? Sim, o curso não é mais o mesmo e nem eu sou mais o mesmo. Cada vez eu sentia que eu ia aprofundando mais, né? E aí nessa trajetória começaram a surgir atendimentos. As pessoas falavam, Ricardo, você poderia me atender? Aí eu comecei, eu ainda trabalhava na concessionária, eu comecei a atender à noite, final de semana, tudo mais, né? E aí, Sim. no final de 2017, eu saí da empresa e aí eu mergulhei de vez no mundo da terapia sistêmica e do Jinshin Jitsu, né? E aí eu Que comecei a legal. atender mesmo, e aí veio a monitoria no curso, depois agora sou como facilitador no curso em Londrina, né? E, Uhum. e aí a gente vai formando essa família maravilhosa, né? Todos nós aí, nós vamos cada dia mais aprendendo um com o outro, nos cursos, nos grupos que a gente participa e tudo mais, né? Então foi assim, Que uma legal. mudança de ciclo, né? De vida, né? Mas tudo começou, quando você estava falando aí, eu fui lá dentro de mim buscar uma palavra e ver essa palavra, permitir. Quando eu permito que a vida flua, quando eu não fico brigando com a vida, mas eu entendo a mensagem da vida, eu permito que ela flua, aí sim eu começo a surfar na onda da vida e as coisas começam a acontecer, né? Ô, E nesse. Ricardo, olha que interessante. Tem um comentário aqui.
né? Saúde e espiritualidade está perguntando, é como você conseguiu passar da mente para o coração? Você acha que essa permissão foi você deixar sair da mente e ir para o coração? Porque agora eu estou sentindo isso assim, meio que foi uma conexão sua com o seu coração, é isso? Sem dúvida, né? Na cabeça da gente, a gente tem um monte de historinha, um monte de referências que muitas vezes nem foi a gente que criou, foram às vezes referências criadas pela gente, a gente tem um monte de crença limitante na cabeça e tudo mais, né? Sim. Inclusive, quando eu comecei nesse mundo da constelação e do Jinshin Jitsu, constelação e Jinshin Jitsu é energia, é campo, nós estamos falando em energia. Como que a energia se transforma em matéria? Eu tenho um corpo energético, eu tenho um corpo físico. Como que esse corpo energético forma o corpo físico? E veja, eu trabalhava com energia elétrica, né? Então, olha, parece que é um caminho diferente, mas na verdade é um aprofundamento do caminho da energia. Que eu comecei em engenharia elétrica, a energia, a luz sempre me chamou. E aí, na verdade, você é o cara da energia. É da energia. Quando eu entro na consciência sistêmica, o doutor Fernando começa a falar de campo morfogenético, para mim eu estava em casa, né? Campo para mim Que é legal. o dia a dia. Então aí essa coisa da energia vem muito forte. E o Jinshin Jitsu, mesma coisa. No Jinshin Jitsu, que é uma arte ancestral de harmonização nos 3 níveis, né? Emocional, mental e físico, ah, nós aprendemos a harmonizar como que o corpo energético se manifesta no corpo físico. Né? Nós aprendemos a tirar os obstáculos que impedem a energia de se manifestar de acordo com a planta original perfeita que todos nós temos. Então, quando a gente permite que essa planta perfeita se manifesta, tudo flui e a vida flui. Quando a gente vai lá na constelação... O que é a planta original, Ricardo? O que é a planta original? Nosso corpo é o nosso... Explica para mim isso. Planta, eu sou arquiteta, Ricardo, me ajuda aí. Planta para mim é aquele negócio que a gente desenha no papel. A sua história é muito parecida com essa, né? Planta é assim, o nosso corpo, cada um de vocês, cada um de nós, cada um é um ser único no universo, individual e único. E o universo quer se expressar através de você. E o universo fez para cada um uma planta original perfeita. E quando eu permito, exato, e quando eu permito, olha a palavra permitir novamente. Quando eu permito que a planta original perfeita se manifeste, eu experimento na vida prazer de viver, alegria, harmonia, prosperidade, abundância, porque a vida foi feita para isso. O universo é abundância, o universo é alegria. E quando eu permito que essa planta original se manifeste na sua essência, que lá na constelação a gente chama de self, lembra a máscara sombra de self? Sim, quando eu permito que essa planta original perfeita se manifeste, eu experimento tudo isso na vida. E aí eu recebo a herança do universo que eu sempre tive. E essa herança, o universo nos dá. Eu descubro que eu não preciso fazer nada, fazer nenhum esforço para receber. Basta eu permitir que essa planta original se manifeste na minha vida. Que eu retire os obstáculos de dentro de mim que impedem que essa planta original perfeita se manifeste. Que interessante. Eu tô aqui assim, ó. Isso é novo para mim, Ricardo. Então minha cabeça tá assim, tô tentando imaginar a minha planta original perfeita. Como, deixa eu ver se eu faço a pergunta da forma correta. É como se eu tivesse no meu corpo e na minha forma de existir e na minha energia uma individualidade sendo diferente de outras pessoas, é isso? Exato. Não existe outra Ana Cláudia igual a você no universo. Você é um ser único. E o universo quer se manifestar através de você. E tem uma planta original perfeita dentro de você para essa manifestação perfeita. A questão é, você permite? É permitir. É quando eu me permito a ter contato com isso. E aí você poderia perguntar, mas como que o Jinshin Jitsu funciona? Como é que essa planta perfeita deixa de se manifestar? Você poderia estar me perguntando isso, né? Uhum.
E aí é o seguinte, o que impede a energia de se manifestar de forma perfeita, de acordo com a planta original, são as nossas atitudes. O que é atitude no Jinshin Jitsu? Ah, Atitude é uma emoção desequilibrada, é um sentimento congelado. Então, existem 5 manifestações de atitudes, né? A manifestação que gera todas as outras é a atitude medo. O medo é o contrário da Ricardo, vida, Ricardo, eu tô encantada com o que você está falando. Vamos, né? vamos tentar ver se você entra de novo. Eu quero olhar você. Vamos lá. Vamos É, fechar e você entrar de novo? fecha aí. E aí, vamos combinar o seguinte: você me chama, eu acho que é mais provável que eu consiga entrar. Tá, vou te chamar então. Só um segundo. Chamando novamente o Ricardo. Vamos torcer para dar certo aí, gente. Energia positiva. Energia. Ricardo, você voltou, mas eu não tô te vendo ainda. Tô congelado aqui, tô vendo a minha imagem congelada. Meu Deus. Ah, Ó, se você não aparecer hoje, nós já vamos marcar outra live, porque eu quero ver vamos, você vamos. fazer 10 lives até. Eu sou persistente, gente. Aqui tem que estar 100%. Então vamos lá. Não vou perder tua presença aqui hoje, mas eu quero ver esses gráficos aí depois. Isso. Então a gente pode fazer o seguinte: nós podemos falar agora sobre a história do Jinshin Jitsu, o que é o Jinshin Jitsu e o Claro. que não é o Jinshin Jitsu, né? E aí depois, na parte de mostrar, a gente pode até combinar outro dia se a gente não conseguir descongelar agora. Mas o que é o Ótimo. Jiu-Jitsu, né? Jinshin Jitsu é uma arte ancestral de cura emocional, mental e física. O Jinshin Jitsu harmoniza essas 3 dimensões. A palavra Jinshin Jitsu significa a arte, é uma arte, veja bem, é uma arte, a arte do Criador para o homem de conhecimento e compaixão. Nossa, que lindo isso. Significado da palavra, né? A arte do Criador para o homem. Conhecimento e compaixão é tão abrangente, né? Conhecimento e compaixão de quem? De si mesmo. Porque eu sou a causa, eu tenho dentro de mim as causas de todos os bloqueios que impedem aquela planta original de fluir, né? E o foco do Jinshin Jitsu é a harmonia. O que que não é o Jinshin Jitsu? O Jinshin Jitsu não é, muitas vezes as pessoas confundem, é bom deixar claro. Jinshin Jitsu não é substituto de tratamento médico. O tratamento Tá, médico e o Jinshin Jitsu, eles se complementam e eles se somam. O Jinshin tá. Jitsu não tem contraindicação. Você está fazendo um tratamento médico, pode fazer Jinshin Jitsu à vontade. O que vai acontecer é que a capacidade de regenerar do seu corpo vai se tornando cada vez maior e você pode experimentar uma recuperação muito mais rápida. Ou, às Que vezes, legal. como o Jinshin Jitsu trabalha no nível energético, de como o corpo energético se manifesta na matéria, e toda doença começa primeiro no nível energético, se você trabalha no nível energético, muitas vezes você previne que alguma coisa se manifeste, você consegue equilibrar, harmonizar no nível energético, né? Então, o Jinshin Jitsu não substitui o tratamento médico. Esse é um ponto importante. E o que é o Jinshin Jitsu? É uma arte, veja bem, é uma arte ancestral. Ela existe desde a época de Moisés, Jesus Cristo, Buda, Olha. no Egito. Lá no Egito existem várias estátuas, desenhos, mostrando aplicações de Jinshin Jitsu, né? Então, é uma arte ancestral. É. E é uma arte lá da ancestralidade, e ela era transmitida de boca em boca, ela verbal, né? Na época não tinha registro, nem era registrado, né? Era de boca em boca. E ao longo do tempo, essa arte foi se perdendo ao longo do tempo. Ela se perdeu, né? Como que ela foi resgatada? Ela foi resgatada no Japão, no começo do século passado, no começo dos anos 1900, pelo mestre Jiro Murai. Jiro Certo. Murai, Jiro Murai, ele foi o segundo filho de uma família de médicos.
No Japão, o Uhum. primeiro filho tinha que seguir a profissão da família, tinha que ser médico. O Certo. segundo filho podia escolher. E ele escolheu algo que hoje seria agronomia. Ele lidava com o bicho da seda, né? Ah, tá. E como ele era ali da família de médicos, ele tinha acesso a muitas informações das posições dos mudras, das mãos, uma série de informações sobre saúde, recuperar a saúde, todas essas informações, né? E o Jiro Sim. Murai, ele tinha um vício. Ele comia muito, mas muito. Aquelas competições Aham. de comida que tem no Japão, ele entrava e geralmente ele ganhava todas, né? Olha. Aí, quando ele chegou aos 26 anos de idade, ele adquiriu uma doença e ele foi fazer tratamentos médicos em vários médicos, e todos os médicos falaram para ele, Giro, você vai morrer. É uma semana de vida no máximo que você tem, você vai morrer. E aí ele falou, bom, vou morrer. Aí a família dele tinha uma cabana no alto da montanha. Ele pediu para a família, olha, eu vou morrer, então eu quero ser levado, me leva para a cabana e me deixa lá para eu morrer. Daqui 7, 8 dias vocês voltam para buscar o corpo. A família fez isso. Levou ele para lá, ele foi lá, ficou sozinho lá. Enquanto ele estava sozinho, ele ficou ali orando, meditando. E aí ele começou a lembrar dos mudras que ele conheceu, que são aquelas posições com as mãos. Eu vou segurando os dedos aqui, vou fazendo posições. E ele começou a praticar os mudras. E ele ficou ali, sozinho. No sexto dia, ele sentiu que o corpo dele estava congelando. Se sentiu assim, parecia que ele estava em cima de uma geleira nu. O corpo dele estava geladinho, né? Ele falou: bom, agora eu vou, agora é a hora, chegou a hora da morte. Morri, já morri, já tô partindo. E aí o que aconteceu? Ele dormiu. No dia seguinte ele acordou e ele sentiu o corpo dele jogar, como se tivesse sido jogado numa grande fogueira com muita brasa. Calor intenso no corpo. Ele levantou, ele não sentia Olha, mais dor, ele estava curado. Aí ele se gente. prostrou no chão, fez uma grande reverência ao Criador, à vida, e se comprometeu a dedicar o resto da vida dele a pesquisar o que aconteceu, descobrir o que aconteceu e transmitir aquilo para as pessoas. E ele fez isso. Sim, Aí ele começou a praticar nele mesmo, né? Veja que ele, lá na montanha ele praticou nele mesmo, né? Por isso que no Jinshin Jitsu, a história do Jinshin Jitsu, nos Jinshin Jitsu, a gente começa com um curso de autoaplicação, onde a gente aprende a aplicar na gente mesmo, né? E aí ele começou a praticar nele mesmo, começou a descobrir muitas coisas, e aí ele começou a praticar nos mendigos de rua. Ele falava, pessoal, olha, olha, todo dia eu vou em tal praça, quem tiver questões, vai lá que eu vou atender. Ele começou a praticar nos mendigos de rua e aprofundar o conhecimento, né? Aí os mendigos começaram a ficar bons, sarar, né? E essa notícia começou a correr. Aí o imperador do Japão adquiriu uma doença e ele ficou sabendo da notícia. Aí ele mandou chamar o Jiro Murai. Aí o Jiro chegou lá, o imperador falou para ele: Jiro, eu também quero, né? E aí o Jiro aplicou o Jinshin Jitsu nele e ele se recuperou e sarou. O imperador falou para o Jiro Murai: Jiro, pede o que você quiser. Você quer dinheiro? Você quer cargo? Você quer terras? O que você quer, Jiro? Fala que eu te concedo. O Jiro virou para ele e falou assim: eu quero acesso integral à Biblioteca Imperial do Japão. olha, sabedoria, hein? O imperador concedeu. E aí ele começou a pesquisar vários livros lá, e tem um livro que foi chave, é um livro chamado Kojiki. Kojiki significa a história das coisas antigas, que tem a história do mundo e tem também, simbolicamente, a história do Jinshin Jitsu. Então, através desse livro e das práticas, ele resgatou o Jinshin Jitsu. Olha que coisa, né? Ah, que história linda, né? Ele viveu o Jiu-Jitsu, né? Para Sim, ele ele viveu. entender. Ele Viveu. viveu. Exatamente, ele começou se aplicando nele mesmo, né? Nele mesmo. Isso Muito parecido. aconteceu com você também, Ricardo?
Sim, nós entramos no Jinshin-Jitsu, o começo é aplicar na gente mesmo. Eu posso me tornar um praticante ou não. Eu sou praticante, eu aplico nas pessoas, né? Mas eu Certo. começo sempre aplicando em mim mesmo. Esse é o caminho do Jinshin-Jitsu, que é o mesmo caminho do Giro, né? Entendi. E, e, e aí, assim, como que o Jinshin-Jitsu saiu do Japão, lá do Oriente, e veio para o Ocidente? Então, Mary Ino, uma descendente de japoneses, nascida nos Estados Unidos, por volta da Sim. Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, foi para o Japão. Quando ela chegou lá, antes dela voltar, estourou a guerra, a Segunda Guerra. Ela ficou presa no Japão. Ela não podia Certo. sair de lá, né? E aí ela começou a dar aulas de inglês. Ela tinha várias turmas ela dava aula de inglês, né? E um dia, uma aluna dela falou: Mary, hoje eu não vou poder ter aula de inglês, porque vem o Jiro Murai e ele vai falar sobre Jinshin Jitsu. Na época ainda não tinha esse nome, né? E aí a aluna falou para a Mary: Mary, você quer participar? Ela falou: quero. Aí ela foi à aula do Jiro Murai. Quando ela entrou na sala e ela foi apresentada ao Jiro, o Jiro olhou para ela e falou assim: Mary, eu tenho um presente para você levar para a América, você quer? Ela falou sim, ela nem sabia o que que era. E o, Corajosa. e o presente era o Jinshin Jitsu. Aí ela começou a estudar com o Jiro Murai e nunca mais parou, né? Depois que acabou a guerra, ela se casou com um militar, né? Por isso que Mary Ino, aí Mary Burmeister, Burmeister é o sobrenome do marido dela, e aí a Mary Burmeister voltou para os Estados Unidos e enquanto o Jiro estava vivo, eles correspondiam por carta, né? E aí ela começou a difundir o Jinshin Jitsu nos Estados Unidos, né? E aí ela começou, teve vários instrutores lá, um deles, o Wayne Hackett. Wayne Hackett, em 1985, ele tinha um amigo no Brasil, e aí, através desse amigo, ele deu o primeiro curso em São Paulo, no Hotel Danúbio, em 1985. Foi quando o Jinshin Jitsu chegou ao Brasil, né? Que bacana. Super novo no Brasil, então, né? Super novo no Brasil, mas nós já temos Se tratando instrutores de uma arte brasileiros. milenar, né, Ricardo? É uma arte milenar, ancestral, exatamente. Essa é a história Ancestral, então, do Jinshin super Jitsu, novo. né? Eu tenho até aqui a foto do Giro e da Mary para mostrar para vocês. A hora que descongelar, a gente mostra. Ah, mas você vai mostrar porque eu quero ver tudo em detalhes. E assim, o que que você sentiu, né, quando você foi atraído pelo Jiu-Jitsu, né? Você conheceu alguém que falou, ou você descobriu e tal, e aí você foi fazer o curso. O que que você já notou em você quando você começou a se trabalhar? O que que você É, sentiu assim que você falou assim, cara, quero mexer com isso é legal, isso é top. E o que que é, foi o que te chamou a atenção assim, é quando você fez? a experiência pessoal da gente. Porque assim, você vive cada um de nós, você vive o seu dia inteiro de trabalho. Aí você chega em casa no final do dia, aí você toma banho, né? Você limpa o seu corpo físico, você come, você se alimenta e tudo mais. Aí eu te pergunto, o que que você faz com as emoções que você viveu? Com as atitudes, com as emoções desequilibradas que você viveu que se tornaram atitudes? Você engole? Nem me pergunta, Você que eu já até faz, escondo aqui, Ricardo. você faz, não. O que que você faz com isso, né? Então, o Jinshin Jitsu, ele é uma arte que nos ajuda a cuidar de tudo isso, a harmonizar as atitudes que eu estou vivendo. Senão vai passando o dia, desde que eu conheci o Jinshin Jitsu há mais de 10 anos, todos os dias eu pratico o Jinshin Jitsu. Ô, Ricardo, e é à noite, é depois que termina o dia que você tá lá, né, que você teve as suas vivências, o ideal é fazer para antes de dormir assim, por exemplo? Já tô sendo prática, tá? Você pode fazer qualquer hora. Eu faço todos os dias antes de levantar, eu acordo meia hora antes de eu levantar, eu faço o Jinshin Jitsu antes de sair da cama. À noite Que também, legal. e durante o dia você pode fazer, porque o Jinshin Jitsu, ele começou, lembra a história do Jinshin Jitsu? Não começou com o Jiro aplicando nele mesmo, usando as mãos e os dedos? Porque nós Sim, temos sim. nas nossas mãos, a ferramenta para harmonizar as atitudes nossas. Então, ao longo do dia, eu vou mostrar para vocês como usa os dedos. Ao longo do dia, você pode fazer também, segurando os dedos, né?
E exige alguma concentração, Ricardo? Eu tô aqui, ó, tô segurando o meu dedo. O jeito que eu tô fazendo aqui seria uma posição? Essa é uma posição, aí você está segurando o dedo polegar. O dedo polegar trabalha a atitude da preocupação, porque assim, a atitude que gera todas as outras é o medo. É como o Fernando faz, sabe, o 5 por 1, né? O medo está Sim. por trás de todas as outras atitudes, né? Aqui, né, ó. As 5 atitudes são máscaras que o medo... Exato. As 5 atitudes são máscaras Assim, do medo. É. são as O medo máscaras do medo. são máscaras do medo. O medo é o Interessante. contrário da vida. Como é que você sabe que algo está vivo? Einstein já falava. Se alguma coisa se move, é porque está vivo. Então, vida é movimento. E o medo paralisa. O medo é contrário da vida. O medo é a crença na limitação e na falta. Então, ele é a base de todas as outras atitudes. Então, vamos falar dos dedos. Então, quando você segura aí, né? Se você segura o dedo, e aí você não precisa nem apertar muito, Não nem precisa é, apertar, é só segurar de leve. é um abraço gostoso, né? Certo. Você vai começar a sentir daqui a pouco que vai começar a acontecer uma pulsação, uma ressonância entre a sua mão e o dedo. É quando começa a harmonizar o fluxo de energia que você está trabalhando aí, né? No começo, quando a gente ainda não tem essa sensibilidade, quando a gente começa a praticar, eu posso marcar um tempo, 2 a 3 minutos em cada dedo. Mas não tem. Se o dedo te pedir, ouça seu corpo. Se o dedo pedir para você ficar meia hora segurando aí, ouça o corpo e segure. Permita, né? Permita. Olha, eu já comecei a sentir aqui uma coisa diferente no meu dedo. Exato. Quando você segura o polegar, você está harmonizando a atitude da preocupação, que é uma das máscaras do medo. É o medo do que vai acontecer amanhã comigo, no futuro. É o medo do que não vai acontecer, né? A Ou preocupação seja, só uma dúvida, vai me ajudar a eliminar as preocupações. É vai isso? ajudar a harmonizar a atitude da preocupação, Entendi, entendeu? entendi. Tá, pode Então, continuar, Ricardo. é o medo do que vai acontecer comigo. Na preocupação, esse medo do que vai acontecer, a preocupação, eu fico preso no futuro. Eu não vivo no Sim. presente. Eu fico preso no futuro, né? E aqui trabalho também as energias de função de órgão, estômago e baço pâncreas. Então, eu harmonizo Hum, tudo que é processo de digestão. E lembra, o Jinshin Jitsu trabalha nas 3 dimensões. Então, quando eu falo em sim, digestão, eu estou falando de digestão de emoções, digestão de pensamentos e digestão de matéria. Como eu digiro a vida, como eu digiro todas as emoções que eu vivi hoje, como eu digiro os meus relacionamentos. Aqui eu estou trabalhando tudo isso nas 3 dimensões, né? E, 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 e o polegar, ele rege a pele superficial, toda a pele superficial do corpo, que é o maior órgão do nosso corpo. E a pele sim, superficial é o que nos dá contato, não é? O contato com o mundo exato. é da pele superficial. Então aqui eu estou harmonizando tudo isso, né? Essa é a atitude da preocupação, né? Então você pode fazer, veja, segurar o dedo você pode fazer em qualquer lugar. Você está lá na fila do supermercado, você pode segurar o dedo. E não tem que estar concentrada, Ricardo. Eu vou parar aqui, Vamos agora eu vou fechar meus olhos, vou pensar só no dedo. Não? trocar essa palavra que você usou por outra. A autoaplicação mais simples e básica que tem é a respiração. Então, quando eu me Ah, respirar, quando eu respiro, eu falei que o Jinshin Jitsu nos ajuda a harmonizar o corpo energético a se tornar matéria, o corpo físico. Então, quando eu sim. respiro, na expiração, a energia desce pela frente do corpo, numa espiral. E quando eu inspiro, a energia sobe por trás do corpo numa espiral também. Quando eu expiro, se eu me permito soltar tudo, eu me abro para receber. Então, a respiração faz parte
né? E aí não é forçar a respiração nem nada, mas é levar a consciência para a respiração. Como que eu estou respirando? Né? É a primeira autoaplicação. E aí, então, eu começo nós vamos fazer prática, se não der para fazer hoje, não podemos fazer outro dia. Eu seguro os dedos, eu solto os ombros, solto. Jinshin Jitsu é realidade sem esforço. E aí você só presta atenção. Como que está a sua expiração e como que está a sua inspiração? Você está se permitindo expirar? Você está permitindo soltar tudo que não é seu? Tudo que não precisa mais ficar com você? Tudo que não faz parte da sua vida? Porque quando você se permite a soltar isso, você se permite a receber uma vida nova. Quem é você de fato? Qual é o seu propósito? E aí, a cada expiração e inspiração, essa energia que desce, espiralando pela frente e sobe pelas costas, ela vai construindo o corpo físico. E quando você tem alguma questão, se cada respiração você constrói o corpo, você pode regenerar aquilo que está se manifestando como uma disfunção, uma doença, alguma coisa assim. Em qualquer nível, mental, emocional e físico. Né? Ô, Ricardo, eu tô chocada, sabe por quê? Você falou uma coisa assim que me bateu assim lá no fundo da minha alma. Cara, a gente não se permite respirar, que é um Tá? ato mais básico e necessário do ser humano. A gente não sabe respirar, Ricardo. Eu tô chocada, porque realmente você perguntou assim: Eu, você se permite respirar? E tem dia que a gente não respira. Eu falo, tem exato. dia que a gente faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, passa o dia atropelado, né? Que nem um caminhão por cima da cabeça. E aí chega no final do dia eu falo assim, gente, eu não respirei hoje. Tá? Como assim, Ricardo? Por que a Como assim? gente, né, entra nessa loucura? Isso. A E, gente e, não e se permite. aí, e quando você se permite respirar, não é você que respira, a respiração respira você. Olha que profundo isso. A respiração, você permite que a respiração respire você. E outra, quando você não respira de uma forma harmônica, o que que o seu corpo entende? Quando a sua respiração está bloqueada, ou ela está muito acelerada, quando ela está fora de harmonia, o seu corpo entende que é para entrar naquele estado de luta ou fuga. Aham, exatamente. Você tem medo, porque o medo saudável te protege do perigo, mas quando você se torna a sua atitude de medo, aí você vive constantemente naquela situação, ela é nem real, o medo é um fantasma. Se você pegar a palavra medo em inglês, fear, F-E-A-R. Olha, em inglês é assim, false evidence appears real. É uma evidência falsa que parece real, Olha, que legal. é uma ilusão, exato. E eu estou pensando lá no futuro, eu estou preocupado, eu estou com medo do que vai acontecer, e aquilo é um fantasma, eu nem sei se aquilo vai acontecer. Exatamente. Né? Então, medo, a Nossa, preocupação. quanta sabedoria. Eu estou impressionada. Exato. Então, quando eu me permito respirar, eu me permito nesses três níveis, emocional, mental e físico. Então, quando eu permito expirar, todas aquelas emoções que eu vivi que não são minhas, que não sou eu, que não precisam mais ficar comigo, todos os pensamentos, inclusive no corpo físico, tudo que eu acumulei, eu posso deixar ir. Eu solto, Sim. eu me permito. Veja bem, se lá há 10 anos atrás, mudança de ciclo é a mesma coisa, né? Se lá há 10 anos atrás eu estava trabalhando como engenheiro para uma concessionária de energia elétrica, aquele era o meu momento. Se eu ficasse preso e não, mas o que vai acontecer no futuro mesmo se eu entrar nessa tal da consciência sistêmica, nesse tal do gente, o que será que vai acontecer? Será que eu vou sobreviver? Como é que pronto, eu fiquei preso lá. Eu não deixei, eu não soltei, eu não permiti expirar. Eu não me permiti soltar o que estava indo para eu ter a possibilidade de receber o novo. No nosso corpo acontece isso a cada respiração. Não é? Ou seja, a cada respiração, Ricardo, eu posso
transformar até as minhas células, né? Eu posso mudar a minha estrutura física, né? As suas células vão responder para você o que você estiver mandando para ela. Se você permite, se você permite que a respiração te respire, que você solte o que precisa soltar. A maior dificuldade é soltar o que precisa ir. É o apego. Exato. E se eu permito que aquilo se solte, sem julgamento, sem nada, sem apego, se eu permito soltar, eu abro um espaço para receber. Senão, eu não recebo. Senão, eu fico cheio daquilo e não recebo. Exato. Que Então, quando você incrível. chega no fim do dia e não harmoniza as emoções, você vai para o próximo dia carregando aquele excesso de bagagem que você acumulou no dia anterior. E assim sucessivamente, dia após dia, até você entrar num processo de doença, que no Jinshin Jitsu a gente não chama de doença, a gente chama de projeto. Que foi um acúmulo, né? Um acúmulo de energia, uma energia que não circula, né? Então, aqui no polegar, você trabalha a preocupação. Vamos agora, vai para o anular. Segura o anular. Peraí. Eu tô vendo aqui, gente, tem tantas perguntas interessantes, mas nós vamos ter que abrir outra live depois, outro dia, porque Abrir. essa questão da imagem congelada não deu. Então vamos para o polegar, né? Esse aqui. Vai para o polegar. Não, Para o anular. mentira. Para o anular. Anular, esse aqui. Isso, esse aí. O anular. A atitude que eu harmonizo quando eu seguro o anular é a tristeza. A tristeza é o medo disfarçado de medo que eu não vou mais ser feliz. Medo que o que eu perdi vai me deixar infeliz. E tem um sentimento de possessividade aí, porque se eu tenho o sentimento que eu perdi algo, é porque eu acho que aquilo era meu, né? Então a tristeza, ela nos prende ao passado. A preocupação nos prende ao futuro. A tristeza nos prende ao passado, né? A Sim. tristeza é quando eu não me permito fazer o luto, por exemplo. Principalmente na nossa cultura ocidental, o luto é uma coisa assim, pesada, né? Tristeza, pesar, e assim por diante. O luto, o que é o luto, né? O luto você faz de uma pessoa, de um ciclo e assim por diante, né? O que é o luto? Eu olho para aquilo que está indo, internalizo as coisas boas e o que não é, o que não foi bom, eu não preciso internalizar, eu internalizo o amor saudável de tudo aquilo que eu vivi. Por exemplo, eu passei por um ciclo, eu saí de uma empresa e eu vim para o mundo das terapias. Hoje eu trabalho como terapeuta. Então, quando eu saí da empresa, eu precisei fazer o luto. O que é o luto? É uma coisa ruim? Não, o luto eu olho para a empresa, quanta coisa eu aprendi naquela empresa, que eu uso hoje, inclusive. Né? Muita coisa, as pessoas às vezes falam, nossa, Ricardo, mas você é um facilitador organizado. Eu aprendi organização na empresa. Através da empresa eu sustentei, eu estudei, eu paguei os cursos de consciência sistêmica, eu paguei os cursos de Jinshin Jitsu, né? Tem muita gente que sai da empresa e fala assim, nossa, graças a Deus, porque agora, porque aquele, né? Começa um monte de julgamento. Não. A empresa é só coisa maravilhosa? Não. Claro que tem muita coisa lá que não foi boa para mim. Agora, eu não preciso trazer aquilo para mim. O luto é isso, eu internalizo o amor. Eu internalizo todas as experiências, todas as pessoas com quem eu convivi, uma convivência maravilhosa, moram no meu coração. As coisas que não são boas eu deixo lá. Aí eu faço luto. Mesma coisa quando morre uma pessoa querida, acaba um relacionamento, mesma coisa, né? Então, o luto é isso. Se eu não faço luto, eu fico preso no passado. Se eu ficar julgando a empresa, eu tenho uma amiga que fala assim, quem julga repete piorado, é mesmo. Se eu ficar julgando a empresa, eu fico preso à empresa, né? Então, aqui no dedo anular, eu me permito harmonizar a atitude da tristeza. Sim. Né? Aqui no dedo anular, que é a segunda profundidade, eu trabalho a energia de funções de órgão, do intestino grosso e do pulmão. Então, veja, quando eu não quero deixar uma coisa embora, por exemplo, muitas pessoas têm constipação intestinal, fica uma semana sem ir ao banheiro. Eu não quero deixar sair aquilo, eu não estou permitindo, olha a palavra permitir de novo, eu não estou permitindo que aquilo que está dentro de mim, que eu já peguei o que é bom,
agora eu quero segurar o que é ruim. Olha que coisa, né? Porque quando eu Nossa, primeiro é isso, eu seguro o que é bom, o que não é bom eu solto. Mesma coisa. Então, quando a entendi. pessoa tem essa atitude diante da vida, né, de possessividade, ela segura as coisas que é ruim também. Então, ela tem constipação intestinal, tem asma, né, não consegue soltar o ar, pulmão, tá vendo? As duas energias de função de órgão que se harmonizam no anular, pulmão Olha, e intestino grosso. pulmão e Eu me intestino. permito respirar, eu me permito soltar aquilo de matéria que eu já usei, que agora não é bom mais para mim, né? Porque se eu não me permitir, eu fico preso ao passado, né? Quando eu não vou ao Sim, banheiro e guardo o que eu guardei uma semana antes, eu estou ainda com a comida que eu comi há uma semana atrás. Eu não fui ao banheiro, eu não soltei o que não precisa mais, não é? pensa Mesma bem que coisa na loucura vida da gente, né? Isso sempre nos três níveis: emocional, mental e físico. Minhas emoções, a raiva que eu senti, será que eu soltei? Né? Os pensamentos, vários pensamentos, será que eu soltei o que eu não preciso levar? Né? Então, o dedo anular trabalha isso. E essas energias de função de órgão, do pulmão e do intestino grosso. E o dedo anular rege a pele profunda. Pele profunda são as fáscias, né, que envolve todo o corpo, todos os órgãos, todos os ossos e aquela parte da carne, né? E a fáscia tem memória, né? Muitas vezes, quando você tem alguma questão, por exemplo, lá no fígado, a fáscia que envolve o fígado, ela vai se contraindo de alguma maneira, né? Então, aqui você rege a fáscia, que é a pele profunda. Segunda profundidade. que coisa interessante. Eu tô assim, você tá falando, eu tô chocada aqui, certo? Quanta sabedoria, quanta sabedoria. E quanta coisa você pode harmonizar simplesmente segurando um dedo. Simplesmente segurando o dedo. E assim, quando você faz, você já tem o teu tempo, né? Você percebe que cada dia é um tempo que você precisa de harmonização? Exatamente, você começa a ter um contato com o seu próprio corpo, com o seu próprio ser. E aí você vai perceber que num determinado dia, se você começar a praticar nos dedos todos os dias, você vai começar a perceber que num determinado dia, o teu corpo está te pedindo para você ficar naquele dedo meia hora. Fique. Como que ele te Olha, pede? Como que ele te pede? A hora que você segura, você vai sentir uma sensação de prazer gostosa, não dá vontade de sair daqui. Não saia, fique lá. E às vezes você vai segurar um dedo, você vai perceber que o corpo falou, pode trocar. Vai dar uma vontade de trocar. Porque já ali você já harmonizou naquele momento, né? Entendeu? já deu aquele ponto. Deu aquele momento. Nossa, Ricardo, eu tô assim, eu tô parada. Eu tô parada com tanta sabedoria, com tanta informação e com tanta coisa legal que a gente tem para aprender, né? Coisa Mas assim, legal. olha, 2 minutos para terminar a live, Ricardo. Como que Aqui, voou? Foi como que vou? impressionante. É. Gente, que delícia que foi essa conversa. Mesmo não podendo te ver, ó, vamos fazer o seguinte, Ricardo, já vamos combinar aqui, né, com as pessoas. Teve gente que fez umas perguntas muito bacanas. Eu vou até dei print aqui para pegar as pessoas, para pegar essas perguntas. Vou ver se eu consigo pegar. Vamos Aham. combinar de novo, porque a gente Vamos. tem que, né, fazer dar certo aí para você explicar melhor essa questão da prática dos Isso, e para a dedos. gente praticar Tenho junto. para a gente praticar junto, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente nesse período que a gente está, né, passando. Então, vamos conversar depois e ver se a gente já marca para a semana que vem, então, Vamos. essa repetição dessa aula. Legal, a gente Amanhã, conversa, a gente faz mais prática na outra. mais prática. Então, olha, eu quase jogaria você para amanhã. Amanhã tem uma aula de dança integral com a Keila Fu. A Keila ela fez o Consciência Sistêmica comigo aqui em São Paulo em 2018 e ela é Aham. artista, ela é incrível. E amanhã vai ter a dança integral com ela às 9 horas aqui também, né? A gente vai fazer uma aula ao vivo, gente. Vocês não Ó, que percam, é legal. maravilhoso. Ô, Ricardo, olha só, eu quero te agradecer demais por você ter aceitado esse convite, por estar aqui conversando. Eu adoro conversar com você. Você transmite uma paz. Eu acho que você
Você é o Jinshin Jitsu, assim, você já cura só você já cura só de estar junto aqui. E eu estou muito feliz de ter falado com você. Vamos voltar semana que vem, então, para a gente continuar esse papo? Vamos sim, Mas aí eu quero. eu também estou super feliz, super agradeço você e todo mundo que está aí participando, uma delícia. Adoro